Muito boa noite. Tudo bem? Vamos começar de leve. Boa noite, queridos amigos que estão aí nos assistindo online. Coragem, por que dessa palestra? Pode falar. Sim, claro. Se você ainda colocar isso nas palavras. Sim. Sim. Tecnologia a nosso favor, né? Vamos fazer uso dela. Vou colocar dentro do bolso, não tem problema não, né? Para a gente começar assim, alegrando a nossa noite, eu queria dizer que coragem é uma palavra que faz parte da minha vida. Quem aqui é gaúcho? Poucos, né? Olha, sério, de onde? Gente, um porto-alegrense hoje aqui que eu não esperava. Eu e meu marido somos do Sul. E coragem é uma palavra de ordem para quem não gosta de inverno. Por quê? Porque eu lembro assim, mês de julho, 2 graus lá fora, 2 graus aqui dentro. Porque lá, assim, a temperatura que está lá fora é a temperatura que está dentro de casa também, porque a gente não tem isolamento térmico, né? Então é muito frio. Aí você tá assim coberta, né, com aquele acolchoado que a sua mãe teceu, com lã de ovelha cardada à mão, e você nem se mexe, né, porque é tão frio que você tá assim. Aí você abre um molinho, aí você pensa, coragem, coragem, 6 da manhã. Aí você abre o outro olhinho, estou viva, vou ter que levantar, não tem jeito, entendeu? Isso é coragem no Rio Grande do Sul. A coragem de começar o dia. Para quem não gosta de inverno. Para quem gosta de inverno deve ser fácil, né? Já levanta a coberta, já começa o dia. Então, desde muito pequena, eu abri um olho e falava, coragem, Cláudia, coragem, sai da cama. E essa palavra me segue, sabe? Hoje em dia eu acordo, aí eu penso, abro um olho, bom, tô encarnada, né? Então é um motivo para eu já começar a agradecer que eu tô encarnada e tô viva e tô com saúde, porque hoje, nesse momento, se nós formos analisar as pessoas que nos circundam, quantas pessoas estão enfermas? Quantos dos nossos amigos têm parentes enfermos? Que não seja fisicamente, mas emocionalmente, né? Quantas pessoas estão passando por dificuldades nesse momento? Então, estarmos vivos e encarnados de manhã já é um motivo para abrir o olhinho com coragem e agradecer ao Pai a possibilidade de estarmos aqui neste momento, né? Que é com certeza o melhor que Deus nos propiciou. É o melhor que podemos ter neste momento. Então, coragem faz parte da nossa vida. Isso é só para quebrar o gelo, literalmente. O frio, isso. E aí, a semana passada, o Alexandre, porque ele é um moço muito organizado, ele falou, já tem o título da palestra? Eu, não. Aí eu pensei, aí eu tinha... esses dias a gente teve uma reunião de trabalhadores e eu vi esse livrinho aqui. Daí eu falei, nossa, essa palavra para mim é uma palavra de ordem, quer dizer alguma coisa. Aí eu peguei o livrinho e levei para casa. E como a Adriane bem falou, a Adelane falou sobre gratidão, falou de agradecermos até pelos obstáculos. Aí a semana passada o Ale falou sobre eles e eu pensei, vamos falar sobre a coragem para ultrapassar os obstáculos. E por isso que essa palestra está assim nesse momento. Obstáculos, vamos ultrapassá-los com muita coragem. Esse livro que nós temos aqui, Coragem, ele é de espíritos diversos, tá? Tem Emmanuel, tem André Luiz, e eu vou ler, vamos estudar hoje, mais ou menos, um pouquinho só, porque ele é bem delicado e ele tem capítulos muito diversos, então a gente escolheu o prefácio, o capítulo 2 e o 12, tá bom? Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. É claro que nós poderíamos hoje aqui vir e dizer, contar para vocês
milhares de pessoas, de espíritos, de personalidades que tiveram coragem em suas vidas, né? Quantos exemplos de coragem, com certeza, elas nos inspirariam. Ocorre que eu acho que mais importante do que a gente analisar a coragem alheia é a gente vislumbrar a coragem que precisa estar dentro de nós, no livrinho da nossa vida. Qual é a coragem que eu imprimo no meu dia a dia para me transformar numa pessoa melhor? Por isso que eu coloquei esses livrinhos aqui. Esses livrinhos são a vida de cada um de nós. Cada vida, cada oportunidade de estarmos encarnados é um capítulo desse livro. Com que coragem eu estou escrevendo as páginas do meu próprio livro? Não o livro do outro, mas o meu próprio livro. E é desta coragem que a gente vai falar nesta noite. Nós vamos começar pelo livro Conflitos Existenciais. É assim, Ale? Não funciona? Mas não tem importância, eu posso apertar aqui. Funcionou. Talvez tenha uma outra característica que é assim. É o dedo nervoso, não vai. Se a gente não liga, não funciona. Ah, entendi. Faz parte da Nossa, que tecnologia também. legal. Vocês veem isso? Pronto. Não deu ainda, tá bom. Tá. Olha, agora vai funcionar, quer ver? Já funcionou. Ó. Agora está a funcionar. Vamos lá, coragem, irmãos. Então, nós temos lá, no livro Conflitos Existenciais, existe um capítulo que fala Origem da Coragem, tá? Vamos lá. Origem da coragem. Encontra-se radicada no cerne do ser, em face das experiências morais e conquistas sociais realizadas em vivências passadas, ou seja, nas nossas encarnações anteriores. Quando as lutas e os desafios apresentaram-se exigindo uma solução. A nossa coragem não é uma coisa que vem assim do nada. Ela é um exercício paulatino. A gente dá um passinho, aí a gente percebe, olha, tem terra firme. A gente dá um outro passinho, a gente vai burilando, né? Tirando os empecilhos da nossa vida. Então, ela não é assim uma coisa que chega de repente no nosso bolso e faz parte da nossa vida. Ela é um exercício diário de todas as encarnações que vem trazendo essa virtude moral na nossa vida. E hoje a gente já tem uma coragem já fortalecida, porque a gente já teve muitas experiências, muitos desafios e nós vencemos esses desafios, portanto é que estamos aqui nesta noite. Agora funcionou. Obrigada, viu? Origem da coragem. Já fazer isso, né? Ou não? Já? Não. Agora vai. Iniciam-se esses sentimentos considerados valores morais nas experiências mais simples, diante das quais o espírito não recua. Às vezes a gente tem vontade de desistir, às vezes a gente quer esmorecer, às vezes a gente se entrega ao desânimo, mas esse valor moral nos ajuda a persistir, a andar para frente. E muitas vezes isso é um ato inconsciente de sobrevivência, né? Porque a gente percebe, olha, se eu não for para frente, algo vai me arrastar e aí eu vou deixar o meu livrinho da minha vida ser psicografado por outras mãos que não as minhas. Quando eu exercito o meu poder de coragem, esse valor moral, eu me dou o direito de escrever esse livro com a minha própria mãozinha. Então, inconscientemente, que elas lhe constituem recurso de crescimento interior e de valorização da vida. A coragem deve ser exercitada em pequenas ocorrências e diferentes cometimentos, porque às vezes a gente tem a impressão que a coragem é aquela coisa externa, né? De momentos grandiosos que aparecem na nossa vida. Claro que também esse heroísmo faz parte de uma coragem, mas ela é uma coragem circundada por uma circunstância, né? Você vê alguém passando por um problema, você vai lá e socorre, você ajuda, você estende a mão. A coragem que nós estamos falando hoje é uma coragem interna, que se constrói passinho a passinho, que é a nossa própria avaliação de como a gente está ultrapassando as nossas dificuldades. É dessa coragem que a gente está falando, que vai nos dar resistência moral para continuarmos.
sabe? É aquela coragem que ninguém percebe, que ninguém vê, que ninguém aplaude. É aquele tombo que ninguém percebe, que a gente tropeça e segue em frente na nossa vida. É desse tipo de coragem que a gente está falando. Então, ela deve ser exercitada em pequenas ocorrências e diferentes cometimentos. Aceitar o insucesso como uma experiência absolutamente necessária para nos assegurar que segue a vitória sem experimentar derrotas. Porque é no exercício dessas derrotas, entendendo onde que a gente se equivocou enquanto espírito encarnado, que a gente vai conseguir ter as vitórias futuras. Ninguém consegue passar aqui ileso, sem dores, sem derrotas, sem problemas e sem dificuldades. Elas fazem parte do nosso burilamento, elas fazem parte de uma transmutação do nosso coração, de um terreno ainda pedregoso, ainda impermeável, para um terreno já mais próprio, né? Já feliz em absorver as sementes do Cristo e do Evangelho. Então é dessa futura vitória que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente quer se melhorar, né? Porque a gente quer realmente entender qual é o nosso propósito na vida. Então essa futura vitória faculta e estimula uma coragem para os novos desafios. Também desse livro Conflitos Existenciais. Coragem. Nós procuramos aqui, eu e o Vitão, ontem, uma alavanca que tivesse uma pessoa, mas a gente não conseguiu encontrar. E como todo mundo é um pouquinho mala, aí a gente botou a mala mesmo, porque todo mundo é um pouquinho mala, não é verdade? Vamos combinar que todo mundo tem o seu momento mala. Então a gente colocou essa malinha aí. Por quê? Porque nesse livro Coragem está escrito assim, é muito interessante, quer ver? Ele fala assim: amigo, adivinha quem escreveu? Emmanuel, né? É verdade que em tuas relações com Deus pediste o dom da saúde e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz e a paz é o alicerce de todo equilíbrio. Suplicaste o apoio do afeto e o afeto é um refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão e a compreensão é a base da segurança. Requestaste o privilégio da liberdade e a liberdade é uma força que mede nosso aprimoramento. Imploraste a proteção e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura, da inteligência e a cultura é um instrumento que te faz discernir. Requisitaste o socorro do trabalho e o trabalho é o motor do progresso. E aí, eles falam que a gente pede tudo isso nas nossas comunicações com Deus. E Emmanuel fala assim: entretanto, para que obtenhas saúde, paz, afeto, compreensão, liberdade, simpatia, cultura e trabalho, não prescinde de uma alavanca da qual nem sempre lembras nas petições à providência divina. Coragem de servir e de viver. Então eles falam na abertura desse livro Coragem que sem essa ferramenta, sem essa alavanca que nos impulsiona a voos mais altos na nossa jornada nessa encarnação, a gente fica sem esse impulso. E essa coragem, esse valor moral é aquilo que a gente pode pedir para o nosso anjo da guarda, né? A gente quer liberdade, que Deus me dê coragem para conquistar a minha liberdade. A gente quer trabalho, que Deus me dê coragem para conquistar o que eu realmente vim fazer nessa terra, né? O que eu realmente me propus antes, quando eu combinei essa encarnação. Que eu quero saúde, que Deus me dê coragem para ser saudável, para me exercitar, para ler bons livros que me deem saúde emocional e intelectual, né? Espiritual. Enfim, nós entendermos a importância desse valor moral na construção de um ser que é saudável, que é inteiro, que é íntegro. Depois, nesse livro ainda, eles falam: elas traduzem o nosso apelo. As páginas desse simples livro, ele fala, elas traduzem o nosso apelo. Apelo às nossas melhores forças, para que jamais esmoreçamos diante das lutas e das provas que nos são necessárias ao burilamento próprio. Porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldades de desarmonia, débito, sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação que a esperança nos descerra.
ante a misericórdia de Deus. Então, sempre há um caminho. E é isso que a gente está procurando, né? Na verdade, é isso que nós estamos procurando todos os dias. Qual é o caminho que a gente vai seguir, né? Por onde? Qual é a estrada que eu sigo? E aí a gente tem, assim, tem muitas vezes a gente pensa assim, mas a coragem é a ausência de medo. O corajoso não tem medo. Isso não é verdade, porque o medo é um sinal de alerta. Ele nos avisa. A gente já vivenciou aquilo em outro momento, então instintivamente a gente tem o medo, o que nos faz evitar aquele perigo. Tenha sido numa outra vida ou tenha sido nessa vida mesmo, né? Vocês já não passaram por uma situação que depois, quando você vai fazer de novo, você se assusta, né? Você se ressente fisicamente ou psiquicamente. Eu lembro que esses dias eu estava descascando uma fruta e deixei a faca no triturador. Quando eu fui botar a mão para botar as cascas, eu cortei o dedo. Toda vez que eu ponho a mão lá, eu lembro disso. E eu tiro a mão rapidamente porque instintivamente o meu corpo me avisa que ali já teve um perigo antes. E isso acontece às vezes com a gente, porque a gente passa por momentos psíquicos de muita dor e depois aquilo nos marca de tal forma que fica reverberando na nossa alma. Então a gente tem que se reeducar com relação àquilo, para que aquilo não nos amedronte mais, digamos assim, para que a crença de que dias melhores virão não nos assustem na jornada, sabe? Então, o medo é um estado de alerta. A coragem não é, por exemplo, não é ser imprevisível, sabe? Assim, quando você faz coisas imprudentes, de uma forma inconsequente, isso não é ser corajoso, isso é ser destemido e muitas vezes nos coloca em perigos absolutamente desnecessários. Tenho medo, que é uma coisa normal. E o medo pode também ser uma doença psicológica do medo. Isso está num livro chamado O Poder do Agora. Tem um capítulo só sobre o medo. Que eles falam assim, que a doença psicológica do medo não está presa a um perigo iminente, alguma coisa que a gente está passando neste momento, de concreto e verdadeiro. Normalmente são medos que são para o futuro, então a gente se sente ansioso, a gente fica com pânico, a gente fica se preocupando com uma coisa que talvez irá acontecer no futuro. Quando isso acontece é muito difícil, porque como se nosso corpo está aqui hoje e nós aqui estivéssemos pensando no que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Então a gente fica desperdiçando as nossas energias com os medos futuros. Isso traz uma angústia muito grande, um desgaste de energia vital muito grande, porque a gente está se preocupando com coisas que talvez, e se Deus quiser, nunca venham a acontecer, né? Nunca venham a nos prejudicar. Já o pânico é a incapacidade total de agir. É quando a gente realmente fica tão preocupado, com tanto medo, que isso nos impede qualquer ação. E a audácia nessa fotografia da coragem? A audácia é preparação. O corajoso, ele é quem tem a força da coragem, tem que ter também a força da audácia. E a audácia é o quê? É a gente poder se preparar, se organizar, estudar, se estruturar numa situação e ir em frente. O corajoso, ele se planeja para ter sucesso na vida, independente da área em que ele queira ter esse sucesso. Então, ele se programa. Não vamos assim de qualquer jeito. Não, aí não dá porque a gente não sabe onde a gente vai chegar, não tem plano, não chega. Aí dá ruim, que nem a gente fala no popular, né? Então, são coisas diferentes. O corajoso, às vezes, ele tem medo, claro, mas ele vence o medo dele pelas estruturas que ele vai se montando para se proteger. Aí nós temos o capítulo 2 desse livro, Coragem, que fala dos males pequeninos. Ele fala assim que, às vezes, a enxurrada leva as árvores, né? Mas a enxurrada não é tão perigosa quanto algum bichinho que tenha dentro da árvore que possa ir corroendo ela. Muitas vezes, as pessoas têm medo de entrar numa floresta, né? Porque está escura ou porque pode ter algum perigo, quando, na verdade, a pedrinha no sapato da pessoa que está entrando na floresta pode ser aquilo que mais vai prejudicá-la. Ou muitas vezes a gente imagina que estar numa bifurcação com neblina seja o maior problema, quando na verdade o maior problema é que a gente não tem a bússola. Ou a mordida de um réptil, que é o que fala aqui no livro, quando na verdade a mordida não é tão significativa quanto o veneninho diminuto que esse réptil pode lançar no nosso organismo.
E eles falam desses males pequeninos porque a gente, às vezes, não percebe. Nós nos defendemos das coisas grandes que acontecem na nossa vida, naquilo que nos causa grande impacto e grande dor, e nos fechamos os olhos para as coisas pequenininhas que vão corroendo, às vezes, o nosso coração. E fala assim, na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais muitas vezes ela própria escarnece, a gente ignora, né? E se expressam por ódio, angústia, medo, cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. Esses males não tratados, ignorados, no cotidiano vão corroendo o nosso coraçãozinho, vão prejudicando a nossa energia vital, vão prejudicando a nossa credibilidade em nós mesmos, afinal nós estamos aqui para escrever o nosso próprio livro, né? Então, ter mais cuidado a esses malezinhos pequeninos, né? É uma palavra maldita, é um pensamento que a gente veio do nada e a gente replicou sem pensar, né? Então vamos pensar, vamos nos analisar nesses males pequeninos para que eles não nos peguem desavisados. Depois nós temos capítulo 12 desse mesmo livro, Coragem, que fala a crítica em nós. Eu acho que eu tenho aqui e eu vou... Porque é tão interessante e eu queria ler para vocês, porque com certeza eu sem falando assim eu não saberia dizer tudo. Mas a crítica em nós fala muito da questão de como nós avaliamos a crítica dos outros, como que ela chega até o nosso dia a dia, né? Diante da tarefa que se reserva no levantamento do bem comum, é justo respeitar o que os outros dizem. Tudo aquilo que a gente faz, eu acho que é muito justo e coerente nós ouvirmos o que as pessoas têm a dizer ao nosso trabalho. Ninguém é perfeito e a gente tem plena consciência disso, né? No campo da crítica, entretanto, é forçoso não paralisar o serviço e nem prejudicar o serviço em virtude daquilo que os outros possam dizer. Porque às vezes uma pequena crítica nos paralisa. A gente está fazendo um trabalho no bem, numa escola, aqui mesmo na casa espírita, em qualquer casa religiosa que você frequente, porventura, e uma pequena crítica tira totalmente o nosso ânimo, desgoverna a nossa vida e a gente fala, não vou voltar lá, me criticaram, mas não é isso que a gente não quer crescer, a gente não quer aprimorar. Vocês podem ter certeza que quem nos critica analisa muito bem o que a gente está fazendo e ele vai no cerne. Se a gente prestar atenção, muitas vezes nos ajuda muito, porque a gente consegue dar um salto quântico em cima dessas dificuldades. Censores e adversários, ainda falando da crítica e nós, espectadores e simpatizantes podem efetivamente auxiliar e auxiliam sempre, indicando-nos os pontos vulneráveis e aspectos imprevistos da construção sob nossa responsabilidade, através das opiniões que emitem. No entanto, é preciso não esquecer que se encontram vinculados a compromissos de outra espécie. Por quê? Porque o meu compromisso é com o meu crescimento. O compromisso da Renatinha é o compromisso do crescimento dela. Assim como o da Débora, assim como as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, assim como quem vem aqui todos os dias. Então, cada um de nós tem um compromisso e uma trajetória. É imprescindível que a gente não pare na nossa jornada tendo em vista uma crítica alheia. Que possamos seguir, continuar a nossa jornada apesar das críticas. Sempre. Independente se for no nosso seio familiar, né? Com as pessoas que a gente convive normalmente no nosso cotidiano, que seja essa crítica aqui em algum trabalho que a gente esteja fazendo, se seja a crítica com relação a um estudo que você fez, não importa. O importante é que a gente tenha consciência de que o meu compromisso não pode ser isolado, eu não posso parar no meu compromisso porque alguém me criticou. Seguir em frente sempre. E aí fala lá no final, sustentemo-nos fiéis ao nosso trabalho
e rendamos culto à paz da consciência, porque quem trabalha tem paz na consciência. Mesmo que a gente não acerte sempre, mas a gente sabe que a gente está andando para frente. Atendendo aos deveres que as circunstâncias nos conferiram e oferecendo o melhor de nós mesmos em proveito do próximo, e sejamos tranquilos, porque tanto nós quanto os outros somos o que somos com a obrigação de melhorarmos, a fim de que cada um possa servir sempre mais na edificação da felicidade de todos nós, porque todos nós contribuímos para a felicidade de todos nós. Quando a gente se melhora, a gente melhora o nosso círculo próximo e vai agregando na nossa comunidade coisas boas também, com aquilo que é e com aquilo que tem. Ainda nesse livro Coragem, no capítulo 12. Muitas vezes a gente tem a impressão de que quando a gente vem aqui na casa espírita, por exemplo, Rodrigo, né, o seu nome? Qual é o seu nome mesmo? Eduardo, perdão. O Eduardo está vindo hoje aqui pela primeira vez, mas tem pessoas que estão vindo aqui desde sempre, que fundaram essa casa, tem pessoas que nos assistem que nunca estiveram aqui nesse momento, nessa casa, mas que às vezes a gente confunde um pouco, todos nós, em qualquer atividade que a gente exerça, a questão da adesão e da conversão. Não é porque a gente está aqui hoje que a gente está convertido ao Espiritismo. A adesão é assim, a gente vai numa igreja, ou a gente vai... O budismo, por exemplo. Nossa, o budismo é muito interessante, nos traz uma certa visão de equilíbrio. Não, mas eu gosto mesmo do catolicismo, porque eu aprendi desde pequena, porque eu gosto de Francisco, de Clara, porque eu gosto dos exemplos do catolicismo, ou o hinduísmo, ou qualquer culto religioso. Então, quando eu vou nesses lugares e quando eu me sinto bem lá, eu tenho uma certa adesão. Isso não significa conversão. Adesão é eu ir e gostar. Conversão significa eu ir, gostar e me transformar, que é o objetivo de todo culto religioso, né? Porque eu vir aqui como um band-aid, ou eu ir numa igreja evangélica, numa igreja católica, comer a hóstia e achar que isso por si só vai me trazer bem-estar e desviar dos problemas, não vai. A gente pode vir aqui na casa espírita para tomar um passe, para tomar água fluida sempre que a gente precisar. Mas essas necessidades nunca vão ser sanadas se a gente não se converter em pessoas melhores. Faz sentido? A gente nunca vai melhorar se nós não nos abrirmos a essa melhora. Se nós não pegarmos um livro, se a gente não vir aqui estudar e se os ensinamentos cristãos e espíritas não fizerem parte do nosso cotidiano. A gente vai vir aqui semana após semana, mês após mês, nós vamos nas igrejas que vocês porventura estejam indo e a gente vai continuar indo porque a gente não tem uma proposta transformadora de nos tornarmos pessoas melhores. E aí é adesão. Por isso que a gente fala conversão, né? Ah, eu me converti a essa igreja. Converteu mesmo ou você só aderiu? Você só acha você é simpatizante? Você gosta de como eles cultuam os ensinamentos de Deus e do Cristo? Nas palestras. Esse é um capítulo do livro Pão Nosso que é muito interessante. Depois, se vocês quiserem, tem aqui. É o capítulo 74, se não me engano. Acho que é isso. E fala assim: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. É uma carta de Paulo, Coríntios, capítulo 15, versículo 33. E eu vou ler para vocês. A conversação, menos digna deixa sempre um traço de inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente um clima de serenidade. Já aconteceu com vocês? Vocês vão num lugar, tá tudo ótimo, nós estamos conversando, um assunto é tranquilo e flui muito bem. De repente, o assunto descamba e a gente acaba incorrendo no erro de falar mal de alguém. E quando isso acontece, a mudança da sintonia é abrupta. A gente se encaixa naquele momento. A gente, não é que é mesmo? Não é que a pessoa é chata mesmo, né? Aí a gente começa a concordar, o que é terrível. O veneno de investigações doentias espalha-se com muita rapidez nas nossas conversações. Depois de uma conversação indigna, há sempre menos sinceridade, menor expressão de força fraterna.
Em seu berço nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre as criaturas santamente intencionadas. Me perdi, mas vou achar, já achei. Tornando a destruição de lares honestos. É assustador isso. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo as atitudes respeitáveis. Surge uma curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem sempre com isso, porque às vezes a gente está num ambiente bom, está todo mundo conversando, está tudo ótimo. Se alguma pessoa escamba um assunto, a gente vai e começa a compartilhar daquilo. E aí nós temos aqui, no final desse capítulo, que fala assim: quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam o caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificar desamorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Para fazer isso precisa de muita coragem. Muita coragem. Como é difícil nós estarmos num ambiente e conseguir sair na tangente de assuntos que não nos convém, né? Nem tudo que me é permitido me convém, não é isso que Paulo fala? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que se cuidar sempre. Aqui na Casa Espírita também, na nossa casa também, no nosso trabalho também, em todos os segmentos da nossa vida. É a gente não se deixar levar por más conversações. Se a coisa não está indo bem, você fala assim: pera um pouquinho, você viu? Você sabe? Quem falou? Onde disse? Porque na maioria das vezes, se você interrogar um pouquinho, a pessoa já, não sei, ouvi falar. Quem falou? Quando? O ambiente espírita é um perigo. Porque aqui a gente se sente um pouquinho recluso, né? Essa bolha que nós temos aqui, ou porventura, onde você estiver na religião que você vai. E a gente se sente, às vezes, muito próximos uns dos outros, no direito de criticar os outros. O que é péssimo para a nossa evolução. A gente não sabe, cada um tem as suas dores, cada um tem as suas marcas, cada um tem os seus anseios, as suas dificuldades. Como que eu vou avaliar o que vai no coração do outro se eu não estou lá? É por isso que a coragem é íntima de cada um de nós. É o que a gente está fazendo no nosso coração para burlar essas dificuldades, essas dores que a gente tem todos os dias, que se apresentam para a gente todos os dias. É muito fácil a gente criticar sem saber exatamente quais são as dores do outro. Então é nisso que a gente tem que ter o maior cuidado. Nesse Más Palestras, eu acho esse capítulo muito interessante. Mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem para não concordar com o outro, né? Tem que ter coragem para dizer, não, peraí, por esse caminho eu não vou. E precisa de muita coragem. Autoconsciência. Esse livro que a gente leu inicialmente fala de uma autoconsciência. O que a coragem busca, na verdade, é trazer uma autocrítica, uma autoconsciência para que a gente possa se melhorar a cada dia. E ele fala assim: a autoconsciência ajuda a compreender que se torna necessário discernir para acertar, insistir para lograr êxito, trabalhar com afinco nos propósitos escolhidos, dispondo-se a errar, a repetir a experiência, a perder a ingenuidade para adquirir maturidade, a vivenciar decepção que nasce nas ilusões para compreender a realidade, mantendo a coragem de não desanimar, nem desistir, entregando-se à autocompaixão ou à depressão. Eu queria fazer um convite nessa noite. Que nós possamos avaliar a nossa coragem em vários aspectos. Deixa eu ver se eu acho o que eu escrevi aqui, que eu já tenho tanta folha. Sim, aqui tá. Eu queria que a gente pensasse nessa coragem nessa noite. Coragem de ser espírita ou cristão, independente
da bandeira religiosa de mergulhar para se transformar, mas transformar a nossa alma. Coragem de pedir ajuda a Deus, coragem para esperar, porque muitas vezes as respostas que vêm do alto demoram, elas não vêm rapidamente como a gente gostaria, com o imediatismo que a mídia social nos traz. Então, às vezes, a resposta demora, né, porque ela ainda não chegou o momento. Amar e dizer que ama. Não vou dizer que eu amo, porque, né, depois pode ficar contra mim. Se você ama, fala que ama, tenha coragem, diga que ama. Nada melhor do que você sentir amor e expressar esse amor. Olha para o seu companheiro do lado e fala, olha, você é um irmão maravilhoso, você me dá exemplos e eu te amo por isso. Simples assim, como diria Raul Teixeira, né, Renata? Raul Teixeira uma vez falou uma palestra inteira sobre isso. Se você ama, fala que ama. Acorde e diz que ama de uma vez. Que é tão bom ser amado, é tão bom amar, sabe? Quando a gente vai abrindo o coração e vai amando, esse sentimento retorna para você. Coragem para fugir das armadilhas das más conversas. Coragem de não parar porque somos criticados. Coragem de aceitar o insucesso. Coragem para dizer não. Eita, que isso é difícil, né? Às vezes a vida nos empurra e a gente diz sim quando a gente queria dizer não, ou vice-versa, né? Então, coragem para dizer sim, quando vai te trazer benefício, e não quando não for bom para você. Mesmo que isso, em princípio, descontente a pessoa que te perguntou, que te questionou. Coragem sem perder a doçura e a delicadeza. Essa coragem íntima, ela vem carregada ela não é bruta, ela não é forçosa, ela é delicada, ela se explica, essa coragem íntima de cada um. E ali nesse livrinho, essa caneta, fica um convite para cada um de nós nessa noite. Que a gente tenha consciência de sermos atores principais do nosso livro. Que a gente tenha coragem de escrever cada página deste capítulo, dessa encarnação que Deus está nos dando. Essa grande oportunidade de nos melhorarmos. Que a gente tenha coragem de assinar este capítulo dessa encarnação. Que nós tenhamos coragem de ver as nossas dificuldades internas, de lapidá-las, de entender que isso é um processo que todos nós passamos. O aprendizado dói, mas é bom. Quando a gente passa, a gente não volta nessa mesma dor, neste mesmo problema. Então, não vamos deixar que os outros escrevam o nosso livro ou que ditem no nosso ouvido como nós temos que agir. Cada um é responsável pela sua própria história. Eu não sou responsável pela história do Renato, tampouco ele é pela minha. Nós construímos uma história juntos, um capítulo juntos, mas como ser encarnado, a responsabilidade de me melhorar é única e exclusivamente minha e de cada um de nós. Então que nós tenhamos coragem de ser protagonistas das nossas histórias, fazendo o nosso melhor a cada dia, nos unindo ao Pai e aos ensinamentos do Cristo. Eu tenho certeza que a gente vai ter um capítulo maravilhoso para colar ali no nosso livrinho dessa oportunidade. Que Deus nos ampare e que nos dê coragem de sermos melhores a cada dia. Muitíssimo obrigada pela sua atenção e até a próxima oportunidade.